Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, muito bem. É um tema dificílimo e comum a todos nós, porque todos nós tivemos contato com a maternidade, ou dando à luz, ou reencarnando. Então, a maternidade, ela é de uma amplitude tão grande, porque existe tanto glamour na maternidade, tanto glamour no Dia das Mães, e nos presentes, e nas propagandas elegantes, mas o Dia das Mães, que na verdade são todos os dias, é só um lembrete da missão que nós recebemos, que muitas vezes é mais uma lembrança de provas e expiações, e aquele glamour da propaganda não tem nada. Tem sim a sublimidade do compromisso. Mas, indo ao tema, o Espiritismo, ele ressalta em muito que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós carregamos conosco a ideia de que o que nós estamos vivendo agora ou é prova ou é expiação. Com uma gotinha ou outra de felicidade e encantamento que a gente passa por algum dia. Mas a gente fica mergulhado na ideia do que eu estou passando é prova ou expiação. O que eu estou passando no meu trabalho é prova ou expiação? Na minha família, prova ou expiação? Mas além da prova e da expiação, tem um terceiro item, que remete ao objetivo da nossa reencarnação, que é a missão. Obviamente, o nosso planeta foi recheado de muitos missionários. Missionários com palavras e mensagens mundiais, profundas, para muitas e muitas pessoas. Então, os nossos missionários profetas, que reencarnaram e deixaram a mensagem, os nossos missionários filósofos, os nossos missionários grandes cientistas, que fizeram grandes transformações. Existem missões que são amplas e que parecem grandes, mas nós somos os missionários de todos os dias, das pequenas tarefas que compõem o planeta, que compõem a sociedade. E a maternidade e a paternidade também está dentro do quadro da nossa missão. Mas, se a maternidade é uma missão, ser filho também é. Também pode ser. E quando nós encaramos os detalhes da maternidade, quando Kardec pergunta aos espíritos, dentre a missão dos homens, qual é a mais importante? E os espíritos respondem, a missão mais importante é da mulher, porque cabe a ela a educação dos homens. Então a espiritualidade falava desse momento, da maternidade, da concepção e da responsabilidade da educação. Mas a maternidade, ela pode ser discutida por tantos vieses e por tantos pontos. Por que foi nos dado ser mãe dos nossos filhos biológicos, dos nossos filhos adotivos, ou mãe dos nossos ambientes profissionais, dos nossos alunos quando somos professores?
do nosso educandário, dos nossos laboratórios, dos nossos ambientes de trabalho que recolhem tantas pessoas e que para sobreviver ou para cuidar nos nossos ambientes de trabalho, a gente precisa ter um amor maternal. Quantas formas a maternidade nos atravessa o caminho para que a gente coloque isso em prática? O glamour da maternidade, ditado nas novelas, nos comerciais de televisão, está naquela maternidade planejada, em que tivemos os nossos filhos na data exata planejada, com o amor da nossa vida. Mas nem sempre é assim. Às vezes o nosso filho, ele vem fora do nosso planejamento. Ele vem no momento em que a gente não estava esperando, no momento em que a informação da natalidade era mais antiga. Será que os nossos avós desejaram ter 19, 18, 13 filhos? Será que essa era a expectativa? Como era criar 13 filhos biológicos e adotar mais 3? De mães que faleciam precocemente após o parto, sem o desenvolvimento da ciência, da medicina e a possibilidade de recursos à saúde. Como será que era? Então, o planejamento para a natalidade nem sempre foi possível. Os filhos que nasceram, às vezes, de apenas um encontro, um namoro, um encontro, um relacionamento, e acontece uma gravidez. E o mais difícil da gente falar, aquelas gestações que são resultantes de abusos e de violências. Tantas coisas a se discutir a respeito da maternidade. Quão poucos foram os filhos nascidos do planejamento material, mas todos nascidos do planejamento espiritual. Todos eles, todos nós, filhos aqui, que estamos ocupando essas cadeiras, nascidos do planejamento espiritual. Então, se há sublimidade na missão das mães, que nos acolhe como espíritos, para nos amamentar, para nos permitir sobreviver nos primeiros meses com a amamentação, para nos embrulhar com frio e até mesmo para nos levar para a doação, se não é possível criar. Mas foi fonte, foi ventre, foi veículo para que a gente estivesse aqui. Isso é a missão. Cada um de nós tem uma história de nascimento. E mesmo assim, se essa é a missão das mães, qual é a nossa missão com as nossas mães? De ser birrento quando é criança, de dar trabalho na adolescência, de ser implicante na juventude e dizer que ela tinha razão quando a gente está na vida adulta. E de cuidar dela, para dar comida na boca, para aguentar a falta de consciência, como ela aguentava a nossa, quando a gente ainda não falava, quando a gente não enxergava, quando a gente não andava, quando a gente caía. A nossa mãe que nos impedia de colocar o dedo na tomada, de andar descalço, de pegar uma gripe. Nossa mãe que vira o nosso neném na idade avançada. Como nós nos tornaremos mães das nossas mães? Qual é a missão dentre todas as nossas missões? Porque aqui nessa sala só tem missionário. Todos nós temos a nossa missão. E como é bom
como é bom saber disso, porque a gente fica brigando, né? A gente chega no nosso trabalho, deixa eu ir lá para a minha prova. Aí você encontra seu colega de trabalho, aqui, essa é a minha maior expiação. Mas nós somos todos missionários. E isso é tão consolador do Espiritismo, é tão consolador, porque todos nós reencarnamos com um propósito. Com um propósito aceito pelas nossas mães. Então, quando se diz o amor da mãe é o que há de mais sublime, muitas mães, por muito tempo, em tantas lutas, para dar de comer, para dar de vestir, para orientar e dar efetivamente o que elas não tiveram, elas nem conseguem saber e dizer que isso é amor. Porque isso é esforço, isso é trabalho, isso é um desdobramento, isso é sair de si, é efetivamente fazer o que nunca recebeu, ensinar o que nunca se aprendeu. A minha mãe, ela perdeu a mãe, os pais. Com 7 anos de idade, ela já tinha perdido o pai e a mãe. Com 9 anos de idade, ela era empregada doméstica. 9 anos de idade, já lavava, passava, cozinhava, cuidava de outras casas e cuidava de si, porque morava com a avó, com 9 anos de idade. Como ela pôde me dar tudo o que ela me deu? E para mim, e para os meus irmãos, como é que pode? Ela e o meu pai também, que teve as suas dificuldades, como pode? Como? De onde? De onde se tira? Porque às vezes eu, que agora tenho tudo, fico pensando, gente, eu tenho certeza absoluta que eu não vou ser capaz de fazer pelo meu filho como ela fez por mim. De onde ela tirou recursos? De onde? Da espiritualidade. Minha mãe não é espírita. Ela é, mas ela não sabe. Ela não sabe que ela é. Ela faz tudo o que um bom espírita deve fazer, mas ela não sabe. Ela não sabe. Às vezes eu falo para ela da vida futura. Emmanuel diz uma coisa tão linda, né? Eu estava tentando falar para ela sobre perispírito. Né? Assim, mãezinha, a gente tem corpo, espírito e perispírito. Aí ela lá, mais um, não era só corpo e espírito, agora ainda tem esse do perispírito. Assim, mãezinha, o perispírito é quem guarda nosso espírito, é quem dá forma para o nosso corpo. E ela fala assim, eu queria tanto acreditar nessas coisas. Queria tanto acreditar. Mas é difícil eu conhecer alguém que tenha maior caridade, maior amor, maior disciplina, que siga tão firmemente as palavras do Cristo como a minha mãe, mas ela não acredita. Então, minha mãe é um exemplo de que a gente não precisa doutrinar ninguém, nem precisa ter tanto conhecimento para formar alguém e para cumprir a sua missão. Não é necessário muito conhecimento para cumprir a sua missão. É preciso apenas praticar. Amai-vos uns aos outros. Dizer amai-vos uns aos outros, como disse o Cristo, como eu vos amei, eu não faço nem ideia como é isso. A gente não faz ideia. Mas o amar-vos uns aos outros. Então, quando a minha mãe fala, eu fico pensando, meu Deus, como é que uma criança era empregada doméstica? Ela conta algumas coisas que ela viveu rindo. Ela adorava as pessoas para quem ela trabalhava.
Ela gostava de tudo, ela gosta de tudo, ela ri fácil de tudo. Eu estou falando da minha mãe, Maria. E as nossas, todas as mães dos filhos que estão aqui. Não foram assim? Quando a gente está na posição de filho, quer receber. Eu quero aquela comida, eu quero aquela roupa, eu quero sair. E a gente recebe um não, né? De uma limitação. Porque ela já viveu. A gente não entende. Por que a nossa mãe falou não? Para a gente não brincar tanto tempo na rua. Quantas vezes a gente pediu para nossa mãe uma roupa? E ela falou não. Que ela não tinha. Quanta dor as nossas mães não sentiram em cada não. Em cada não. Quantas dores. Então, hoje, em oração, rendendo graças às nossas mães, onde quer que elas estejam, benditos filhos que podem sair daqui e ligar para suas mães e falar: benção, mãe. Oi, mãe. Benditos os filhos que estão aqui. E as que não estão aqui fisicamente, mais fácil podem estar aqui, pelo chamamento do nosso pensamento. Mas nós que falamos de mães, das nossas mães queridas, numa breve introdução, vamos falar das mães que somos, porque muitos pais aqui são mães, né? Muitos pais são mães. Quantos homens ficaram viúvos? Quantos homens foram também abandonados? Quantos homens se transformaram em pais dos seus filhos e pais das suas esposas, que muitas vezes adoeceram e é necessário cuidar delas como mães? Então vamos ver o que Emmanuel diz do nosso compromisso como pais. Vamos ver o que o Emmanuel conta para nós sobre a nossa função de mãe? Vocês estão preparados? Emmanuel é forte. Então, vamos lá. Emmanuel, nesse livro aqui, eu adoro esse livro. Esse livro se chama Pensamento e Vida. É um livro fininho, né? 17 anos, acho que dá para a gente ler. Porque é um ano para cada capítulo isso aqui. Praticamente. Nesse livro, e uma coisa que eu gosto muito desse livro é assim, dizem que as coisas importantes, para as coisas importantes, a gente não precisa falar muita coisa, né? Então, olha só. Paralelepípedo, aquela pedra que ficava no calçamento. Olha quanta letra. Paralelepípedo. Mãe, 3 letras. Mãe, 3 letras. E a língua portuguesa é uma língua difícil. Se vocês tirar o tio, pensa M-A-E. Você lê mai? Não, a gente bate o olho, a gente lá de lê mãe. E Emmanuel é bem assim. Um livro dessa profundidade se chama só Pensamento e Vida. Se você tirar o E, fica Pensamento, Vida. Você coloca um acento, fica Pensamento é Vida. E o título, os subtítulos dos capítulos, são uma palavra só: saúde, filhos, associação, sintonia. E ele tem aqui um capítulo, ele não tem um capítulo que se chama paz. Ele tem um capítulo que se chama filhos. É um capítulo de 1,5 páginas. E esse capítulo, ele pode ser lido falando de como os filhos se formam
a partir de como vivem os pais e como serão esses filhos para os seus pais, a partir do mesmo caminho do que eles fazem. Então vamos lá, olha. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Então, antes do nascimento, a criança já traz a sua individualidade moral, que ele constrói nas suas diversas encarnações. Agora vem o importante. No entanto, vírgula, receberá os reflexos dos pais, que lhe imprimirão a nova chapa mental, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, embora os espíritos tragam no seu renascimento impressões morais do passado, eles são como um filme em branco, para ser escrito e para ser um papel em branco, para ser impresso nela novos caminhos. Esses caminhos, eles foram nos dado a nós pais, pais adotivos, tios, avós, quem quer que assumiu a maternidade de coração, foi dado a nós a responsabilidade de reescrever nesse papel as possibilidades de sucesso para uma nova encarnação. Então, na verdade, os filhos são todos filhos de Deus, emprestados a nós para frequentar na mais tenra idade as primeiras cadeiras do educandário, as primeiras lições. Se a lição mais importante é o amor, o nosso abraço, o nosso tempo, a nossa prece. A nossa prece. Enfim, o que são para nós os nossos filhos? Quanto que os nossos filhos gostam da nossa presença e por quê? E muitas vezes, nossos filhos não vão gostar da nossa presença. Porque quem são esses espíritos? Como nós somos espíritos milenares, é muito difícil que reencarne entre nós um espírito que nos seja estranho, de outra vida. É muito difícil. Certamente, eles se encarnam ou porque foram próximos, ou porque foram parentes, ou porque são missionários a nos resgatar, ou até porque foram nossos desafetos. Quando eu escutava isso, eu falava assim, meu Deus, já pensou se meu filho foi meu desafeto? É possível. Mas para isso a gente tem duas coisas muito importantes, porque às vezes, quantas mães, não aguento, não sei o que eu faço com meu filho, não, meu filho não tem jeito. E os filhos, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai. Aí eu fico pensando, gente, será que é um desafeto? E a gente lembra de duas coisas. Será que é um desafeto? Não interessa ser um desafeto. Não interessa. A gente não tem o véu do esquecimento? É para a gente não saber. O Espiritismo nos propõe a felicidade, não é isso? Nós vamos encarnar até ser feliz. A gente vai reencarnar até ser feliz. Olha que coisa. Olha como a gente pode mudar o entendimento, né? Eu entendi assim, você vai reencarnar até se aprender. É um jeito de falar, né? Outro jeito de falar. Você vai reencarnar até se ser feliz. Então, todos os desafetos que permeiam a nossa vida, Jesus deixou uma fala, uma lição brilhante. Faz as pazes com teu vizinho enquanto estás a caminho com ele. Então é agora.
Meu filho sempre falava assim, quando eu pedia para ele fazer uma coisa, ele falava assim para mim. Também, ele sempre começava a frase com também. Também, se eu falasse um não, também eu não vou ser mais seu filho. Você não tem mais João. Ele falava assim, ou então ele falava assim, eu não te amo mais, quando ele era pequeno. Aí teve um dia que eu falei assim para ele, João, meu filho, eu não quero que você me ame. Você não nasceu para me amar. Fui eu quem nasci para te amar. Então eu vou precisar falar não, porque eu te amo. Ele nunca mais falou que não me amava mais. Nunca mais falou. Então fomos nós que nascemos para amar. Quando eles são crianças, a gente diz para eles, eu nasci para te amar. E quando as nossas mães voltam a ser crianças, e nós já somos mães, a gente pode olhar para elas e dizer, eu nasci para te amar. Nós nascemos para amar os nossos filhos. E mesmo que a gente se dê conta tardiamente, a gente pode dizer, mãe, você que diz ou que não diz, mas que viveu para me amar, ouve agora de mim, mãe. Eu nasci para te amar. Onde quer que a senhora esteja, mãe, eu nasci para te amar. Que assim seja. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.